Então, qual a relação entre Platão, Maze Runner e uma fuga em massa no orfanato? Segura um pouquinho que eu vou explicar. Boa parte da cultura ocidental, principalmente a Europa, ela foi influenciada pela Grécia. Não é à toa que ela é conhecida como o berço da civilização ocidental. E justamente por ter esse título, muitas das coisas que a gente tem noção hoje em dia, conceitos, noções estéticas, obras de arte, vieram na Grécia. E aqui hoje eu vou trazer uma lista de obras baseadas no mito famoso, que é o mito da caverna de Platão. E esse vídeo basicamente é uma lista sobre filmes e séries que foram inspirados nesse mito. Para quem não conhece, o mito da caverna, explicando muito resumidamente mesmo, conta a história de pessoas que foram presas numa caverna e elas viveram a vida toda lá. Então, como elas viveram a vida toda lá, elas não têm nenhum conhecimento do que tem fora da caverna. Então, para elas, o mundo, a vida, a existência, tá tudo ali na caverna. Então, basicamente, a percepção que essas pessoas têm da realidade são a projeção das sombras que vêm do mundo exterior e o eco que vem dos sons de fora da caverna. E Platão conta essa história justamente para mostrar que nem tudo que a gente vê é a realidade. A percepção da realidade e a realidade em si são coisas bem diferentes. E assim, esse mito ele é estudado até hoje nas escolas, em faculdades, e ele tem interpretações diferentes, ele tem maneiras de pensar diferentes, ele tem nuances diferentes que até hoje são discutidas. E justamente por vir da Grécia, ele serviu de inspiração para várias obras. E o primeiro filme que eu vou citar aqui talvez seja o filme que mais se inspirou no conto original da caverna, que é Matrix. Matrix conta a história de Neo, que é um cara que basicamente vivia uma vida normal e aí um belo dia ele sonha com um outro cara mostrando duas pílulas para ele, basicamente. Uma vermelha e uma azul. E esse homem diz para ele que a vermelha tem o conhecimento da verdade, enquanto a azul, ele não ia lembrar de nada disso, e ele ia voltar para a vida dele normal e tudo ok. Eu não preciso nem falar qual pílula que o Neo tomou, né? Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Vai vermelho, óbvio. E a partir daí, ele começa a ver que a vida que ele tinha, o mundo que ele vive, na verdade, era um mundo completamente mentiroso, era um mundo completamente ficcional, nem era a realidade. E que, assim, a bem verdade é que aquele mundo não tinha nada a ver com a realidade. E nesse pequeno resumo que eu fiz, dá pra ver que se trata de uma adaptação do mito da caverna original. A gente tem a pessoa dentro da caverna, a gente tem a caverna e a gente tem o mundo lá fora. Mas uma coisa que é muito interessante de perceber nesse filme, que também vão acontecer provavelmente em todos os outros filmes e séries que eu vou colocar aqui, é que o mito da caverna ele não só discute a realidade e a percepção da realidade, mas ele discute a responsabilidade de quem está fora da caverna, a pessoa que vê a verdade. Uma das várias discussões que foram feitas em torno desse mito era sobre a responsabilidade dessa pessoa que, como ela sabe a verdade, ela deveria, por questões éticas e morais, adentrar a caverna para retirar as pessoas que estavam ali dentro, ou seja, trazer a verdade a ela. E o filme Matrix, ele traz essa representação da responsabilidade da pessoa, da responsabilidade do filósofo que vê a vida como ela é, na figura do Morfeu. Morfeu não só pergunta pro Neo se ele quer ficar na caverna, né? Se ele quer viver a vida dele do jeito que tá, ou se ele quer descobrir a verdade, mas ele também efetivamente guia o Neo para fora da caverna, por telefone. Então, Matrix trata muito dessa questão da responsabilidade de emancipação, do poder que o filósofo tem de emancipar as pessoas que estão dentro da caverna, de trazer a verdade a elas. O próximo filme é o Quarto de Jack, que é um filme triste, bem pesado, e que tem uma influência clara no mito da caverna. O filme conta a história de Jack e Joy, que são pessoas mantidas em cativeiro há anos por um sequestrador. E o mito da caverna ele está presente no filme sob a ótica de Jack. Por ter nascido no cativeiro, por ter vivido a vida inteira naquele quarto, inclusive o nome do filme, o Quarto de Jack, a vida real para ele é uma coisa muito diferente do que a vida real de fato. Ele acha que o mundo ali está resumido no quarto que ele vive. There's room, then outer space, with all the TV planets. Sem querer entrar muito na questão e para não contar o filme, não dar spoiler, enfim, a própria noção que ele tem de céu é resumida a janela que tem no teto assim do cativeiro. E
E muito dessa percepção que o Jack tem do mundo não é só pela limitação espacial que ele tem e de conhecer as coisas. Boa parte disso é alimentado pela mãe, que por não saber como reagir àquele contexto, como educar uma criança naquele contexto, ela tenta privar ele ao máximo das coisas ruins. Então ela cria um mundo para ele, contando histórias para que esse mundo seja mais palatável para o Jack, para que o Jack consiga viver bem de certa forma. Né? Ela tenta preservar ele da verdade para que ele seja feliz dentro do possível. E uma outra discussão interessante que tem no filme é uma das coisas que são discutidas no mito da caverna, que é basicamente o que acontece quando as pessoas saem da caverna. Eu não vou saber citar fontes, vou ser sincero, mas há discussões sobre o fato da pessoa, quando ela sai da caverna, o fato dela ter ficado no escuro por muito tempo, o fato dela ter visto aquela realidade por muito tempo, eles dizem que a pessoa, ao sair, ela não consegue ver a realidade de fato como ela é imediatamente, tipo, num estalo. Porque a luz é muito forte e ela não está acostumada com aquela luz forte, então ela vai ficar com o olho meio assim, rejeitando a luz até entender o que de fato está acontecendo. E isso seria um jeito de falar que as pessoas vão dando conta da realidade, a ficha vai caindo. Não é necessariamente cai assim que a pessoa sai. E o filme traz isso de uma maneira muito interessante. Então, assim, eu acho que vale a pena assistir. É um filme muito triste, mas muito rico, assim, traz umas discussões muito interessantes. Então, recomendação aí. Top! Top! O próximo filme dessa lista é O Ensaio sobre a Cegueira, protagonizado pelo Hulk, esqueci o nome do ator. E muito resumidamente contando, trata-se da história de uma espécie de doença que assola a humanidade e as pessoas vão ficando cegas. Só que diferente da cegueira comum, que a pessoa, tipo, teoricamente ela vê tudo preto, a pessoa vê tudo branco. Enfim, ela fica cega. E isso começa a espalhar de um jeito bizarro, assim, e o governo, eles pegam os primeiros contaminados e jogam numa espécie de clínica de tratamento para ver, para analisar, para fazer estudos, para achar uma cura e, enfim, resolver esse BO. E nesse drama todo, a gente tem um casal, onde o marido, no caso o Hulk, ator, Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo no filme, ele fica cego, ele pega essa doença, e a mulher dele não. E quando eles vão pra clínica de tratamento, a mulher finge que tá cega pra ficar com ele. E assim, eu não vou nem entrar muito nas outras questões do filme, porque também não é o objetivo do vídeo, mas é um filme super complexo, ele discute não só o mito da caverna, mas ele também vai discutir sobre relações de gênero, ele trata sobre relações de poder, ele trata sobre organizações de Estado, ele trata sobre barbárie, enfim, eu acho que é um filme muito tem que ser assistido. E ele traz mais uma vez a figura do filósofo que entra na caverna para retirar as pessoas, dessa vez num sentido bem literal também. E mais uma vez, nesse filme, a gente tem aquela referência do filósofo que detém conhecimento sobre a verdade, que vê o mundo como ele é, entrando na caverna para resgatar as pessoas. Que no caso é a Julianne Moore, que faz a mulher desse médico, né, do Mark Ruffalo. E ela entra na clínica não estando doente. Ela não tem a cegueira, mas ela entra lá para acompanhar o marido e no decorrer da trama ela vai tirar ele de lá. O que eu acho muito sensacional nesse filme é que pelo fato das pessoas estarem cegas e ela não, as pessoas têm uma noção da realidade, é perceptível no filme. As pessoas têm uma noção do que está acontecendo e é muito diferente do que está acontecendo. A realidade está muito mais bosta. Mas enfim, eu acho que dessa lista deve ser o meu filme favorito e eu recomendo demais. O próximo filme da lista é o Maze Runner. E assim, muito resumidamente, a história gira em torno de um labirinto gigante, onde tem uns jovens que estão ali presos naquele labirinto e, vez ou outra, eles recebem mantimentos num ponto estratégico. E assim, a trama é interessante ver que ela traz mais uma vez a noção daquele cara que vai trazer as pessoas para a realidade, que é o protagonista no caso. Ele, no caso, vai ser a pessoa que vai liderar o grupo, ele entra, ele não sabe de quase nada, ele vai aprendendo as coisas, assim, ele é uma pessoa que cai junto desse helicóptero e, enfim, não tem muito o que falar, eu acho que é um filme bem literal, assim, mas você consegue perceber a referência do mito da caverna, principalmente no fato deles estarem também no modelo de caverna, que seria o labirinto, e de ter alguém, de ter novamente a figura do filósofo, que é o protagonista, que ele vai dar um jeito de levar todo mundo para fora do labirinto. E para não dizer que só o Ocidente utiliza esse mito e utiliza a filosofia grega
Para contar histórias, eu vou trazer aqui 2 animes que falam sobre essa mesma premissa. O primeiro é Yakusoku no Neverland, que do ocidente é Promised Neverland, que conta a história de um grupo de crianças que nasceu e cresceu num orfanato e que elas nunca viveram além desse orfanato. É um orfanato gigante, parece, sei lá, um sítio de tão grande que é. E elas são muito bem tratadas lá, elas comem do bom e do melhor, elas estudam, elas são bem cuidadas, recebem amor, carinho, afeto, atenção, enfim. De uma mãe, que é a cuidadora deles. Não sei se cuidadora é o melhor termo, né? Mas enfim. Que é a cuidadora deles, que é a tutora deles e de tempos em tempos uma dessas crianças é adotada. 私トロイ氏みんなみたいに優秀じゃなかったけどハウスを出ても頑張るこの子がいるから大丈夫 Um belo dia, numa dessas adoções, 2 crianças vão até o local, que é, né, até o portão de saída e vê a menina saindo. E elas descobrem que, na verdade, não é bem uma adoção, é uma parada mais sinistra e macabra, enfim. E a partir disso, as 3 crianças que têm esse conhecimento sobre a realidade do orfanato, elas tentam organizar uma fuga em massa. Só que o problema é que, assim, são as crianças mais inteligentes do lugar, são as crianças mais prodígios do lugar. E elas estão querendo organizar uma fuga em massa com um bando de crianças, e tem criança de 7, de 6, de 5 anos lá que não tem a menor noção do que está acontecendo. E elas não podem contar para eles sobre a realidade, porque senão vai rolar um surto coletivo, vai dar merda. Então elas têm que bolar um jeito de fugir com todo mundo, de enganar a mãe, que é a tutora deles, sem causar um surto geral. E assim, eu acho que é um anime muito, muito bom. Ele faz um jogo bem interessante de inteligência, assim, de estratégias entre a mãe, que é a cuidadora, né, que é a tutora, e as crianças, que assim, que ela meio que sabe que essas crianças estão tramando alguma coisa, e as crianças sabem que ela tá vigiando, e enfim, é muito complicado, e elas vão vendo como é que as coisas vão funcionando. E outra das discussões muito interessantes que tem na série é de natureza moral, porque eu não vou entrar muito em detalhes, mas há uma discussão sobre a gente tem condições de levar todas essas crianças, a gente não está comprometendo a nossa chance de sobrevivência, será que é o mais certo? Enfim, tem toda uma discussão nesse sentido que eu acho que vale muito a pena também. E assim, o Mito da Caverna fica muito evidente também naquele mesmo formato padrão que eu falei nos outros vídeos, que é uma realidade que as crianças elas estão completamente alheias, elas acham que a vida é boa do jeito que está ali dentro, sendo que não é. E sobre as 3 pessoas inteligentes, isso fica muito claro. Então eu acho que a figura do filósofo que fica muito mais evidente talvez do que, sei lá, Maze Runner e os outros, porque são pessoas inteligentes, são crianças prodígio. E mais uma vez traz aqui o conceito do filósofo que adentra a caverna para resgatar os ignorantes e trazer eles à realidade. Só que de um ponto de vista um pouco diferente do Mito da Caverna original, porque eles não sabem o que tem lá fora, eles sabem que as adoções não são adoções, são algumas coisas paia, que eu não vou contar, mas eles também não sabem. Eles sabem que aquela vida, eles sabem que eles estão na caverna, eles não sabem o que tem lá fora, mas eles trabalham justamente para sair da caverna e aí o que tiver lá fora eles resolvem depois. E por último, não podia deixar de falar aqui de Shingeki no Kyojin, conhecido aqui no ocidente como Attack on Titan, que é um anime super consagrado, rola um hype absurdo nele, acho que tá na 3ª temporada, vai fazer a 4ª agora e enfim, só sucesso. E eu acho que vale muito a pena assistir por N motivos, mas um deles é porque ele é mais uma retratação do Mito da Caverna. O anime se passa numa espécie de mundo apocalíptico, onde os seres humanos estão praticamente extintos e, ao que tudo indica, tem só uma sociedade vivendo hoje, que é um estado onde tem 3 muros gigantes, tem um externo e aí dentro dela já tem mais 2 muros, que servem para proteger essa cidade, esse estado dos titãs, que são criaturas que basicamente comem humanos, elas parecem com seres humanos, elas variam de 3, 6 e 12 metros, ou 15, eu não lembro agora, mas enfim, são essas as variações de tamanho básico, e essas criaturas comem humanos, então para evitar a extinção, eles se defendem atrás dos muros. その日、人類は思い出した。
奴らに支配されていた恐怖を、鳥かごの中に囚われていた屈辱を。E a história vai acompanhar o Eren, que é um rapaz que, num dos ataques, isso não é spoiler, acontece no primeiro episódio, é a premissa, então. O Eren que tem a mãe morta por um titã, então ele alimenta um ódio imenso desses bichos e ele tem o sonho da vida dele é acabar e extinguir os titãs da face da Terra. O que faz com que ele entre no exército, que tem 3 divisões, mas ele entra para a divisão de exploração, que é a divisão que é responsável por literalmente sair a única divisão que sai dos muros, e ela tem o objetivo de estudar titãs para ver o que eles podem fazer, como é que os titãs agem, como é que eles podem se defender e também para eliminar titãs. Então eles vão explorar o que tem lá fora do mundo para verificar o que eles podem, para criar uma espécie de esperança para a humanidade a longo prazo, para que ela um dia possa sair daquela cidade fechada e ela possa, né, tomar conta do mundo como um todo, né, novamente, né, a humanidade voltando ao mundo. E assim, é um jeito de contar o Mito da Caverna muito interessante, porque diferente das outras histórias, onde tem alguém que está lá fora da caverna, a pessoa entra para resgatar as pessoas que estão dentro, ou só isso, né? A gente tem uma sociedade que tem uma parcela dela que quer sair dessa caverna. A premissa já é bem específica nisso. Todo mundo já sabe que existe um mundo lá fora. Eles sabem que existem oceanos, eles sabem que existem várias outras coisas naturais que eles não têm acesso dentro da cidade, mas eles têm acesso por livros, e alguns deles têm essa necessidade, têm essa vontade de ver como é que é o mundo lá fora, de viver aquilo ali. Outra coisa interessante também é que, por ser uma sociedade que está, né, por se tratar de pessoas que estão dentro da caverna, e elas querem sair, também vão ter as pessoas que estão dentro da caverna, e elas estão confortáveis de estar dentro da caverna. Inclusive, essa divisão que o Eren entra, ela é bem criticada, assim, ela é motivo de deboche para as outras divisões do exército, porque eles entendem que é uma burrice você sair, se arriscar sua vida, sendo que você pode ter uma vida muito confortável lá dentro da cidade, ganhando um dinheiro bom, que aparentemente o salário do militar lá é muito bom, então eles ganham um bom dinheiro, eles podem viver bem sem ter que trabalhar direito. E assim, não tem muito o que falar, eu acho que é uma série que tem uma aplicação técnica impecável, é muito bem produzida, é muito bem animada e tem muito conteúdo, assim. E uma sacada gigante deles é que a série em si trabalha aquela perspectiva de não sabemos o que está acontecendo, estamos descobrindo. Então acaba que a pessoa que está assistindo, né, o espectador, ele descobre a realidade daquele mundo à medida que os protagonistas vão descobrindo. Que vão sendo em etapas, assim, eles descobrem primeiro uma coisa X, depois descobrem coisa Y, assim vai, né? Não vou entrar em detalhes porque spoiler. Então é como se o autor quisesse que nós, na qualidade de espectadores, experimentássemos a noção de estar dentro da caverna e de tentar sair da caverna, e as surpresas que os próprios protagonistas eles têm, os outros personagens da série também, ao ver a realidade do mundo como ela é. Então, assim, eu acho uma perspectiva muito interessante do Mito da Caverna e além de ser uma obra muito boa, então não tem muito o que falar, eu recomendo. Do mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado, foi um vídeo que eu quis fazer para preservar minha sanidade mental na pandemia e é isso. Um abraço!